A paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria nós estarmos juntos mais esse dia. É o nosso programa Leitura da Bíblia. É um tempo assim maravilhoso, né, que nós reservamos diariamente para lermos a palavra do Senhor. E isso tem sido vida para nós, né? Isso é uma bênção. Eu tenho sido muito abençoada com isso e eu tenho certeza que você também. E nós estamos fazendo a leitura sequencial da Bíblia, estamos em 2 Reis, o livro de 2 Reis, e hoje vamos ler o capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. No episódio anterior, nós vimos como o Senhor deu um grande livramento ao seu povo de Judá, livrando da invasão do rei da Síria. O Senhor enviou o seu anjo que ali destruiu numa noite só 185.000 dos assírios, né? Foi uma bênção, um livramento no reinado do rei Ezequias em Judá. Vamos prosseguir, capítulo 20 de 2 Reis. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus? Não, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Naquele tempo, enviou Beroque Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De um país muito remoto vieram, de Babilônia. E disse ele: Que viram em tua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que
tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda, até de teus filhos que procederam de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, o mais dos sucessos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Irmãos, nós encerramos então a leitura do capítulo 20 do livro de 2 Reis. Vimos aqui a morte do rei Ezequias e que Manassés, seu filho, começou a reinar em seu lugar. Então vamos à leitura do capítulo 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Efizibá. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal e fez um bosque, como que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E mais não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo que lhes tenho ordenado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus, que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. E limparei a Jerusalém como quem limpa a escudela, a limpa e a vira sobre a sua face. E desampararei o resto da minha herança. Entregá-los-ei na mão dos seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que parecia mal aos meus olhos e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje.
Demais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor. Quanto ao mais dos atos de Manassés, e a tudo quanto fez mais, e ao seu pecado que pecou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim de sua casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, irmãos? Nós não encerramos a leitura do capítulo 21, mas nós vamos prosseguir no próximo episódio, na leitura desse capítulo 21. Vimos aqui, nessa leitura do capítulo 21, que Manassés já é morto e seu filho Amon vai iniciar o reinado em seu lugar. Nós vamos ler isso no próximo episódio. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos.